Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Hoje é a nossa sexta-feira com Cristo. É um dia especial, porque hoje a gente fala mais da obra redentora, salvadora de Jesus Cristo. Então, é um dia que você deve usar para compartilhar a nossa mensagem. Lembrando que a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela sempre produz frutos. Então, já é a nossa sexta-feira com Cristo. Quem escreveu o texto foi o irmão Fabrício Freitas. E ele escreveu o texto, para o Manancial, desculpem, para o Manancial, lembrando que o Manancial é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais escritos a partir de porções da Bíblia, lembrando que a Bíblia é a palavra de Deus, com o objetivo de confortar, confrontar, inspirar, fortalecer e edificar espiritualmente a minha e a sua vida. São gotas de esperança diárias que promovem transformação e crescimento. Então, que maravilha a nossa sexta-feira com Cristo. Vamos orar ao Senhor, pedindo que nos ensine, para aqueles que precisam de aprender e para aqueles que não conhecem Jesus como a gente conhece, que a gente possa compartilhar. Então, que os corações sejam tocados e que você seja responsável. Já pensou, irmão? Que legal? Chegar no céu, aí a pessoa vai falar assim, nossa, eu me interessei por Jesus Cristo a partir de uma palavra que eu ouvi que você me mandou. Muito obrigada. Olha, vai ser maravilhoso, né? Então, não deixe de compartilhar e vamos orar, pedir ao Senhor que nos instrua. Senhor Jesus, nós estamos bem alegres porque hoje é a nossa sexta-feira com Cristo. Que essa palavra possa ser divulgada e possa tocar corações. E que as pessoas possam entender a importância do Senhor na nossa vida. Que sem o Senhor a gente não é nada. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de podermos divulgar a sua palavra. Em nome de Jesus, em teu nome que oramos. Amém. Bem, então hoje leremos Romanos 3, os versículos de 21 até o 31. E o nosso tema é o pecado nos separa de Deus. E esse texto que nós vamos ler é bem profundo. E o irmão Paulo, o apóstolo Paulo foi quem escreveu, porque ele mostra o pecado, que o pecado ele vai nos separar de Deus. E como ele faz isso? Mas também ele vai nos mostrar como a justiça divina se manifesta em Jesus Cristo. Bom, qual que é a mensagem principal desse texto nosso, né? É que o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, vai explicar que todo mundo pecou, não tem ninguém que veio sem pecado. E tá todo mundo sem a glória de Deus, ó. Nós estamos fora. Mas o que acontece? O pecado cria uma barreira entre nós e o nosso Criador, fazendo com que se torne impossível que a gente consiga alcançar a salvação por coisas boazinhas que a gente faça, por doações, por boas obras. Não dá. Então, qual que é a boa notícia? A boa notícia é que Deus oferece a salvação, a justificação de graça. Por meio do quê? Da fé em Jesus Cristo. Então, não é nada que a gente faça, não é mérito nosso, mas é mérito da graça divina. Então, o irmão Paulo vai mostrar que a lei, ela vai mostrar o pecado, mas ela não pode nos salvar. A fé em Jesus Cristo é que vai cumprir o propósito da lei e vai abrir o caminho para a reconciliação com Deus. Ora, Deus é justo e justificador. Ele não vai ignorar o pecado. O que você faz de ruim, ele não ignora. Mas ele trata o nosso pecado aonde? Na cruz. E assim, a gente permanece justo, porque ele nos justifica e justifica o pecador que acredita nele, né? Como que é a aplicação prática disso na nossa vida? Nós temos que reconhecer que nenhum esforço humano pode apagar o pecado. Temos que entender que a graça de Deus, ela é suficiente para restaurar a nossa comunhão com Ele. A gente não precisa fazer mais nada, a conta tá paga. Então, temos que viver uma vida em gratidão e obediência, não para conquistar a salvação, mas com resposta ao amor que Deus nos dá, ao amor que Ele, revelou lá na cruz. Bom, então, logicamente, o versículo-chave
é que vai dizer que a gente pecou e não tem ninguém que não tenha pecado e que está todo mundo destituído da glória de Deus, mas que Jesus Cristo nos justifica. Amém? Então vamos orar e pedir ao Senhor que nos abençoe e vamos ler o nosso texto, né? Então que a nossa leitura seja uma oração, pedindo ao Senhor que nos santifique e justifique aquele que ainda não encontrou justificação, tá bom? Então, o nosso texto está em Romanos 3, de 21 a 31. E diz assim, ó. Mas agora, Deus já mostrou que o meio pelo qual ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que ele trata todos que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas, pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão de seus pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado, ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Será que teremos motivo para ficarmos orgulhosos? De modo nenhum. E por que não? É porque cremos em Cristo. Será que ele... E por que não? Será que é porque obedecemos a lei? Não, não é. É porque cremos em Cristo. Assim, percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. Ou será que Deus é somente Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos não-judeus? Claro que é. Deus é um só e aceitará os judeus na base da sua fé e também aceitará os não-judeus por meio da fé que eles têm. Será que isso quer dizer que por causa da fé nós tratamos a lei como se ela não valesse nada? Não, de modo nenhum. Pelo contrário, afirmamos que a lei tem valor. Amém? Bom, então, o texto chama-se O Pecado nos Separa de Deus. E o versículo escolhido é o 23, que diz: Pois todos pecaram e precisam da glória de Deus. Desde o início, lá atrás, quando a gente foi criado para viver na presença gloriosa do nosso Deus. Mas a realidade é que todos nós, sem exceção, a gente se afastou desse propósito. O pecado não é só aquilo que a gente faz de errado, mas é a nossa condição de viver distante de Deus, desconectado da sua vontade. Por isso que a gente precisa de um Salvador. E quem é esse? Jesus. Jesus veio para restaurar aquilo que foi quebrado, para reatar a ligação entre nós e Deus. Então, meu irmão, talvez você esteja sentindo um vazio, uma sensação de que, puxa, tá faltando alguma coisa na minha vida. Por mais que eu luto, tá faltando alguma coisa. Em Jesus, esse abismo poderá ser vencido. Ele pagou o preço do nosso pecado e abriu o caminho de volta para o Pai. O perdão e a reconciliação e a vida eterna estão ao alcance de todos. Então, eu convido você que ainda não fez a sua entrega, não disse para Jesus: a minha vida é tua, eu acredito em ti como meu Salvador, eu creio que só o Senhor pode salvar a minha vida e guiá-la. Se você nunca fez essa oração, para tudo que você está fazendo. Se você reconhece que precisa de Deus e que está separado dele pelos seus pecados, para tudo e ora comigo agora assim: Senhor Jesus, eu reconheço que o meu pecado, eu reconheço que sou pecador e que estou fora, destituído da glória de Deus. Eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados e para me reconciliar com o Pai. Eu recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Perdoa os meus pecados e restaure-me a sua glória. Amém. Bom, o nosso manancial termina assim, ó: quando a mente é renovada, toda a vida se transforma diante de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, se você fez essa oração,
de entrega, se você disse para Jesus, sim, sim, Jesus, eu quero morar com o Senhor no céu, eu quero que o Senhor guie a minha vida, eu quero que o Senhor realmente guie meus passos. Eu sugiro para você que não seja um desigrejado, que você procure uma igreja evangélica aí local, perto da sua casa, e fale, olha, eu ouvi lá um devocional, lá no YouTube, na internet, e me interessei pelas coisas de Jesus. Será que você pode me ensinar melhor? Pode me ensinar como ler a Bíblia, como orar, como me conectar mais com Deus? Peça essa ajuda a qualquer pessoa que crê sinceramente em Jesus Cristo irá ajudá-lo. E lógico, né? Presta atenção se essa igreja que você vai procurar, não é porque está escrito que é evangélica, mas veja se lá é ensinado a palavra de Deus, tá bom? Bom, agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que só há justificação em Jesus Cristo, só Ele é o nosso Salvador, para nós o abraço dá super certo. Lembra que temos um versículo para decorar, que é 1 Coríntios 3,16, que diz o seguinte: somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. E agora eu termino deixando aqui uma frase, né, de Augusto Nicodemos, que diz o seguinte: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.